Glória a Deus. Eu convido aos irmãos a abrir comigo no livro de Lucas, no capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 38. O Espírito Santo de Deus está presente neste lugar, tem conduzido todo este culto em adoração a Deus. O Espírito Santo tem falado aos nossos corações, o Espírito Santo tem cuidado de nós nesta manhã. Lucas capítulo 1, versículo 38, na versão King James atualizada, diz assim: diante disso, declarou Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Em seguida, o anjo partiu. Amém? Esse versículo, ele faz parte de uma narração, de uma história, que conta a história do anúncio do nascimento de Jesus, o Cristo. E essa declaração foi a declaração dita por Maria. Nós ouvimos aqui na ministração sobre Ananias, alguém que foi chamado com um propósito. Da mesma forma, Maria, ela foi chamada para cumprir um propósito. Deus, Ele tem chamado a caminhar com base naquilo que realmente importa. Ele tem um chamado para cada um de nós, e nesse chamado existe algo que realmente importa, e é nesse algo que realmente importa que nós devemos colocar os nossos olhos. O tema dessa mensagem diz: a obediência mantém a bênção. Nós já fomos trazidos para um lugar, para um caminho que vai nos conduzir a uma bênção, que vai nos fazer alcançar uma bênção, que vai fazer-nos chegar a um novo lar, que é a bênção que nós almejamos, a salvação das nossas almas, a eternidade com Cristo, encontrar-se com Deus. Nós já fomos chamados, já fomos colocados nesse caminho, e nós precisamos nos manter nesse caminho até que cheguemos lá. E para isso, nós precisamos andar em obediência. Para isso, nós precisamos estar com os nossos olhos atentos naquilo que realmente importa. Nós podemos olhar para fora e nós vermos muita corrupção. Nós podemos olhar para fora e nós vemos condutas e até mesmo um chamado a vivermos essa corrupção. Mas quando a gente olha para dentro, para a palavra, a gente vê Deus nos dando instruções minuciosas, todos os dias, para que a gente vença todas as pressões, para que a gente ultrapasse todos os obstáculos, para que a gente não foque naquilo que está fora, mas aquilo que nos mantém nesse caminho. É sobre isso que nós vamos meditar um pouco nesse momento. Existe um caminho, existe uma conduta, existe uma determinação, existe alguém que é o guia, existe alguém que é o pastor, existe alguém que é a autoridade, existe alguém que pagou o preço e assumiu toda a responsabilidade pela minha e pela tua vida, e este alguém determina e nós obedecemos. E essa obediência não é uma obediência que pode ser até mesmo manipulada ou manipuladora. Não é uma obediência que a gente pode abrir mão a qualquer momento. Não é uma obediência que a gente pode, na hora que eu quiser, deixar de fazer, ou na hora que eu bem entender,
ou na hora que eu não quiser, na hora que não for confortável, eu fazer depois. É incondicional. Tem a ver com a minha e com a tua vida. Tem a ver com aquilo que realmente é importante. Existe um caminho. Existe a necessidade de permanecer neste caminho. E se nós não estivermos debaixo dessa obediência, nossos caminhos podem ser distorcidos, desvirtuados. E essa obediência, ela não tem um objetivo de nos forçar, de nos oprimir, mas a obediência, ela nos dá segurança. Se a gente pega esse trecho que nós lemos de Lucas 1:38, a gente vê que o anjo, ele acabou de anunciar algo extraordinário, surreal, se fosse nos nossos dias, algo completamente fora do padrão de ética, de moral ou de conhecimento da época. Como que uma virgem iria conceber uma criança? Por que eu digo que é fora do padrão da ética e da moral? Porque naquele tempo, ainda nunca tinha se visto uma virgem conceber. Então, para que uma pessoa pudesse engravidar, ela teria que ter relação sexual com alguém. Então, aos olhos da sociedade, fora dos padrões da ética e da moral. Aquela menina, na sua simplicidade, no seu local humilde, recebe a visita de um anjo. E esse anjo fala algo extraordinário. Você foi agraciada, você recebeu a graça de ser mãe do Salvador. E ela faz a pergunta: mas como, se eu nunca tive relação? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E por isso, pelo fato de não ter semente de homem, e de ser gerado pelo Espírito, ele será chamado Santo, e Filho do Altíssimo. E ela ouve essa mensagem sobrenatural, extraordinária, dita por um anjo, e ela simplesmente faz o quê? Eis-me aqui, eis aqui a serva, eis aqui a serva. Ela estava segura em obedecer, porque não foi qualquer pessoa que trouxe a mensagem. Ela estava segura em obedecer, porque não foi de qualquer forma que ela ouviu. Ela estava segura em obedecer, porque ela não estava vivendo de qualquer maneira. Ela estava segura em obedecer, porque ela tinha certeza absoluta que era de Deus. A obediência nos deu essa segurança, deu a ela essa segurança. A segurança de prosseguir. Não foi simplesmente porque o anjo falou, porque eu vou viver. Se eu permanecer, Deus vai fazer. Estar sob um direcionamento, estar debaixo de um direcionamento, é estar debaixo da responsabilidade de um pai que cuida. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós dizemos: Pai Nosso que estás nos céus. Quando você e eu recebemos uma determinação, através da palavra, da parte de Deus, nós podemos estar seguros, porque a responsabilidade é de quem fez a promessa, a responsabilidade é de quem lançou a palavra, a responsabilidade é daquele que está nos dando condição para prosseguir. Estar debaixo de uma cobertura, ela nos protege de um fardo, que nós não conseguimos carregar sozinhos. Quando nós recebemos uma palavra de responsabilidade, de determinação, de vai e faça, de levanta e anda, de vai e prossiga, vai e exerça o ministério, vai e fortalece o teu chamado, vai, levanta, sê perfeito, caminha na minha presença. Quando nós recebemos palavras como essa,
de determinação, de condução, de ser guiado, nós podemos descansar nos braços daquele de quem ordena. Nós estamos debaixo de uma cobertura, significa que aquela pessoa, que aquele ser, que aquela criatura, que aquele Deus, que aquele Senhor, que está determinando algo, que está sendo um instrumento de Deus na vida, que está fazendo, falando, dirigindo, direcionando, ela tem total consciência de que Deus está regendo o mundo, de estar fazendo a obra, de estar conduzindo, de estar exercendo, de estar efetuando como todas as coisas, como diz a palavra. Deus está presente aqui. Deus, através desse trecho da Bíblia, Lucas 1:38, nos dá o conhecimento de que naquele dia, Ele disse: hoje eu vou cumprir, ou eu vou dar prosseguimento à minha obra de salvação de toda a humanidade. Quando esse anjo anunciou essa palavra na vida de Maria, ela aceitou a responsabilidade de ser parte desse chamado. Quando Deus fala algo para mim e para você, Deus te chama até mesmo para salvação, mas eu não sou crente, mas quando Deus te traz para perto, aceita o chamado da responsabilidade. Deus não te chama para uma vida de sofrimentos. Deus te chama para uma vida de satisfação. Isso não inibe os sofrimentos, mas Ele te dá completa condição de suportar, de avançar, de vencer, de obedecer. Deus está presente aqui. Deus está renovando o chamado nos nossos corações nesta manhã. Deus está chamando a tua e a minha atenção para algo que Ele já nos direcionou a viver. Deus está tirando eu e você da inércia nesta manhã. Deus está fazendo algo para chamar a tua atenção nessa manhã. E isso não é um exercício de marketing, mas é o exercício da misericórdia de Deus para a minha vida e para a tua vida. A graça de Deus nos alcançou. E esse chamado não é para ser inibido. A verdade da parte de Deus trouxe resgate para nossas almas. E isso não é para ser colocado na gaveta da cabeceira da cama. Deus está presente aqui nesta manhã. E Ele está chamando eu e você a assumirmos a responsabilidade daquilo que Ele já nos entregou. E se você por acaso não é salvo, se você por acaso não entregou a sua vida a Cristo, se você por acaso ainda não fez a oração de confissão, essa responsabilidade também é tua, porque Cristo morreu na cruz pelo teu pecado, e Ele está te dando uma oportunidade hoje, de você entregar a sua vida a Cristo. Deus está presente aqui nessa manhã, e Ele não quer que você permaneça da mesma forma. Deus está inconformando a tua alma, para que você se desgaste na presença dEle. Porque talvez essa seja a palavra que eu e você estamos usando como desculpas: desgaste, cansaço. Deus está presente aqui nessa manhã, e está chamando a tua atenção, para que uma vida de santidade vale verdadeiramente a pena.
A autoridade da parte de Deus para liberar salvação sobre a tua e a minha vida é plena. Não tenha dúvidas de que teu nome está escrito ou poderá ser escrito no livro da vida. Deus está presente aqui nesta manhã para tirar você de uma posição de cansaço e marasmo. O Espírito Santo de Deus está te chamando. Obedeça. Obedeça. Deus está aqui. Deus chama por ti. Deus te atrai para perto. Deus já te entregou responsabilidades. Deus já te deu habilidades. Deus já te liberou sobre a tua vida promessas. Deus já derramou o óleo da unção. Deus já entronizou no teu coração o Espírito Santo. Nada mais nos falta. Obedeça. Deus já discriminou todos os ministérios, as ações, a sabedoria, o mover, a graça. Deus já deu tudo discriminado, aquilo que Ele pode te usar. Deus já fez ferver no teu coração o desejo de se lançar. Obedeça. Deus não está te apertando. Deus está te abraçando. Deus não está te espremendo contra a parede. Deus está te conduzindo. Obedeça a voz do bom pastor, que deu a vida dele pelas ovelhas. Dentro desse caminho de obediência, não há garantias de que você não vai sofrer. Não se iluda. Nós não estamos vendendo bênção. Você vai sofrer sim. Você vai passar por momentos de tribulação. Você vai passar por momentos de adversidade, sim. Mas Deus disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obedeça. Deus não te quer iludido. Mas sabe uma coisa que não é ilusão? Poder e autoridade para manifestar a glória de Deus. Se você buscar de todo o teu coração, eu jamais me afastarei de ti, disse o Senhor. Sabe o que não é ilusão? Presença, manifestação da glória. A verdade te leva além, porque a verdade não tem barreiras. A verdade revelada da parte de Deus, ela é sobrenatural. Qual foi a barreira que impediu o nascimento de Jesus, o Cristo, de uma virgem? Se você crê na palavra, você crê nessa inscrição histórica. Porque aconteceu. Qual foi o empecilho que fez o Espírito Santo gerar um ser vivo dentro de uma virgem? Qual foi o empecilho? Nenhum. Porque a verdade não há barreiras. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. E se você já tem uma experiência de conversão, você sabe do que eu estou falando. Eu não quero chamar você à emoção. Eu quero chamar você à convicção da presença de Deus na tua vida e na minha vida. Eu não quero chamar você a lembrar-se de um dia que você chorou.
Eu quero chamar a você se lembrar do dia que Deus te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E se ainda não fez, hoje é o dia. No dia desse convencimento, você se deparou com a presença de Deus. Essa glória, esse chamado, essa atração, esse abraço da parte de Deus é real. É vida, é poder, é autoridade, e nós não podemos negar. Então, se Deus falou, obedeça. O Espírito Santo de Deus é quem nos conduz. Nós não vivemos segundo aos nossos preceitos e valores, nós vivemos debaixo da obediência, da revelação, da palavra, que não é simplesmente uma palavra escrita nesses livros, é a revelação da palavra viva, que trouxe vida aos mortos, que trouxe paz na tribulação. Não estou te iludindo, a obediência à vontade de Deus vai fazer você sofrer um bocadinho. Mas dentro desse bocadinho de sofrimento, não se compara ao peso de glória, da obediência, da manifestação, da graça de Deus, da certeza de que eu vou morar no céu. A gente cantou, o rei está voltando. E se eu não tiver essa certeza, esse impacto de vida, de santidade, de revelação da presença de Deus, eu não vou me encontrar com Ele nos ares. Ele vai voltar e eu não vou nem ver. Mas não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque o Rei está voltando para nos buscar. Então, amigo, obedeça. A obediência da parte de Deus, ela tem propósitos. Quando eu obedeço aquilo que Deus me determinou, eu vou estar executando a vontade de Deus. Maria disse, eis-me aqui para ser serva do Deus Altíssimo. E ela viveu a vontade de Deus, ela executou a vontade de Deus. Sabe aquele plano que a gente prega, o plano da salvação, que foi determinado lá no Éden, logo após a queda, que foi explanado por Deus, se cumpriu em Maria, se cumpriu na vida de Maria. O Espírito de Deus está aqui, que Ele está falando conosco. Maria já morreu, mas eu e você estamos vivos, e eu e você temos ouvido a voz de Deus, e eu e você precisamos fazer com que a ordem de Deus, a determinação que Deus deu, seja executada nessa terra, e isso só é possível se eu e você obedecermos aquilo que Ele tem determinado que façamos. Deus escolheu eu e você. Poderia ter sido outra pessoa ministrando louvor nessa manhã, mas Deus escolheu você. Poderia ter sido outra pessoa a estar aqui trazendo um filho a ser apresentado, mas Deus escolheu você. Poderia ter sido outra pessoa a estar ouvindo e celebrando e cultuando nessa manhã, mas Deus escolheu você. E com aquilo que Deus te encher nessa manhã, Ele vai executar a vontade dEle por onde eu e você passarmos. Você vai sair daqui, você vai voltar para o seu lar, tua perspectiva vai estar diferente, e a palavra que deveria sair da tua boca, vai sair da tua boca, para abençoar vidas, para repreender muralhas, para desfazer prisões,
aquilo que Deus determinou que você fizesse, fosse útil à obra, fosse manifestada a presença dEle, aonde você colocar a planta dos teus pés, Ele vai executar, porque o teu coração está aberto a obedecer. Deus escolheu você para abençoar os seus filhos, Deus escolheu você para abençoar a sua casa, Deus escolheu você para abençoar o seu cônjuge, Deus escolheu você para abençoar a sua vizinhança, Deus escolheu você para interceder por vidas, Deus escolheu você para estar louvando e adorando, Deus escolheu você para estar executando a vontade dEle, da forma como Ele determinou. E hoje é o dia, hoje é a hora, obedeça. Deus escolheu você. Você pode dizer não? Pode, mas eu te aconselho, não faça isso não. Só quem perde é você. E não é porque somos substituíveis. Somos sim. Mas não é o desejo do coração de Deus. O desejo do coração de Deus é que você seja abençoado. E que aquele que poderia estar fazendo o que você faz, também seja abençoado. Mas se você desobedecer, você é quem vai deixar de ser abençoado. O impacto da obediência está diretamente ligado a nós mesmos. E eu não quero que você sofra. Você vai sofrer, mas eu não quero que você sofra mais do que o devido. Você está sofrendo algum tipo de ação, algum tipo de perseguição, algum tipo de adversidade, mas debaixo da cobertura de Deus, é uma coisa: Ele te forja, Ele te levanta, Ele te faz mais forte, Ele te favorece, Ele te ensina. Agora, viver um sofrimento, porque está desobedecendo à vontade de Deus, você está só no caminho. E quando você cair, não terá ninguém para te levantar. Você está só no caminho. E quando você ficar doente, ninguém vai poder te acudir, porque você está só no caminho. Mas sofrer, eu estou enfermo, mas eu estou fazendo aquilo que Deus está mandando, estou sendo obediente. Deus te cerca de pessoas. Até no hospital Deus te usa. Da sua boca não sai murmuração e maledicência, mas sai palavra de vida. E aquilo gera vida por onde quer que você vá. Até o sofrimento na presença de Deus vira propósito. Maria e José pegaram Jesus, tiveram que fugir, porque Herodes queria matar. Para ter a criança, eles tiveram que viajar de Nazaré até Belém, atravessar o país. Mas quando chegaram em Belém, o neném nasceu. Aí se cumpre a promessa: e tu, Belém Efrata, a menor, mas de ti sairá o Salvador. Na fuga, no esforço, no medo, Deus estava cumprindo profecias. Aí eles foram para o Egito. Aí Deus fala: volta. Aí quando eles voltam do Egito, Deus diz o quê? Do Egito chamei o meu filho. Se cumpre outra promessa. Aí ele vai morar onde? Onde que eu vou? Vou para Nazaré. Foi morar em Nazaré. E ele será chamado Nazareno. Outra promessa. Aquilo que Deus prometeu, se você estiver andando em obediência, se eu estiver andando em obediência, até mesmo nos dias de sofrimento, Deus está cumprindo promessas. Pode não ser na tua vida, mas por onde você passa, deixa um rastro da presença de Deus. Agora, se eu não obedecer, eu estou perdido, estou lascado. Fora da vontade, fora da verdade. E por último, a obediência, ela nos guarda debaixo dessa submissão. Se eu estou sempre atento em ouvir a voz de Deus e obedecer à vontade de Deus, ela nos guarda debaixo dessa cobertura. Ela nos guarda debaixo desse mandamento. Ela nos dá o amparo.
E para que isso serve? Serve para nos livrar do orgulho e da soberba. Já ouviu quando a pessoa começa a ter um pouco de... Ela não tem respeito nenhum, ninguém respeita. Ela começa a receber um pouco de respeito por causa de ela estar andando em obediência à vontade de Deus. Se ela não guardar o coração debaixo da obediência, ela vai achar que ela é a autoridade. Então, aquele pouco de respeito que ela começa a ter, eu sou a autoridade, não é nada. Você é alguém que Deus escolheu, e enquanto você estiver obedecendo, a autoridade delegada por Deus estará sobre a tua vida. Mas no dia da desobediência, isso pode ser retirado. Ai de ti. Andar em obediência nos livra do orgulho e da soberba, e nos mantém debaixo da submissão. Nos mantém com o olhar atentos a que eu dependo. Ai de mim se não for ao Senhor. Ora diga, ó Israel, os nossos inimigos teriam nos engolido, mas eu dependo do Senhor, e por isso o maligno não me toca. Não está em mim, está nele. E enquanto eu estiver debaixo da cobertura dele, ele vai estar comigo. Andar em obediência nos dá clareza dos nossos atos, de que realmente eu sou fraco, necessitado, mas eu tenho um Deus. Realmente eu sou um vaso, mas eu estou cheio da glória de Deus. Realmente não sou eu quem está brilhando, é a presença de Deus que está em mim. Não é a minha voz, é a unção do Espírito Santo que eu estou liberando sobre a vida dos outros. Andar em obediência nos dá uma visão clara de quem nós somos e de quem é verdadeiramente a autoridade, e isso nos guarda da arrogância e da soberba. Deus detesta os soberbos, Deus despreza os orgulhosos. Então, se nós precisamos fazer algum tipo de exercício para nos privar desta lástima, dessa maldição, que seja a obediência à vontade de Deus. Eu convido você a ficar de pé nesse momento. E eu quero saber se há alguém aqui que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, que ainda não se submeteu à vontade de Deus totalmente, e gostaria de fazer isso agora. Gostaria de aceitar a Jesus como Salvador nesta manhã. Há alguém aqui que gostaria de dar esse passo? Se há, por favor, levante a sua mão, para que nós possamos conhecer. Há alguém aqui que ainda não está debaixo dessa verdade e gostaria de vivenciar tudo que essa verdade pode impulsionar na vida e através da vida, da presença de Deus? Há alguém aqui nessa condição? Se não tem, eu gostaria de convidar a você, que se sentiu de certa forma tocado por Deus, que se sentiu de certa forma impactado, não pelas palavras, mas pela presença de Deus. Se Deus te chamou a atenção para algo que Ele já tem te chamado a fazer e a viver, e você ainda está relutando, por mais que você não vá desde agora tomar esse posicionamento de obediência, mas se isso mexeu com a tua alma, eu te convido a vir aqui na frente, para que o Espírito Santo continue fortalecendo, e você tenha coragem de assumir este papel de obedecer à verdade de Deus. Eu te convido nesta manhã, bem rapidamente, se você se sentiu tocado pela presença de Deus, pela verdade de Deus, chamado a essa responsabilidade, vem aqui na frente. Eu queria também convidar o Ministério de Altar, que depois da oração, nós cantássemos juntos aquela parte do Rei está voltando. Nós vamos encerrar o culto nessa manhã, cantando essa música.
A obediência à presença de Deus. A obediência àquilo que Deus liberou como palavra, como chamado, como propósito. A obediência que Deus está te chamando a viver. Se há alguma coisa que parece impossível, Deus está presente aqui para te fortalecer. Essa oração é para esse fortalecimento. Não é que você talvez não esteja pronto, já está pronto, mas se você está se sentindo chamado, mas ainda não sabe como fazer, venha, porque Deus vai te ensinar. O rei está voltando, e enquanto ele não vem, você pode ser um instrumento nessa terra. O rei está voltando, e enquanto ele não vem, Deus tem algo para você viver sobrenatural. Enquanto o rei não chega, a glória dele pode se espalhar na face da terra através da tua vida. Enquanto o rei não está às portas, enquanto ele não está aqui, ele tem algo para você fazer em nome dele. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos os teus filhos, nós nos apresentamos diante de ti, pedindo que a tua presença, que a tua verdade, que o teu poder, que a tua autoridade venha nos sustentar nesta manhã. Guarda os teus filhos que deram esse passo, talvez estejam em dúvidas, talvez estejam cansados, talvez estejam decepcionados, talvez estejam sem saber como executar, mas o coração deles está disponível para viver a tua verdade. Então, Pai, em nome de Jesus, na ação do Espírito Santo, ensina todas as coisas que eles precisam aprender. Manifesta o teu poder, invista sobre eles da autoridade que vem de ti. Ministra nesses corações nessa manhã, impulsiona-os a viver para ti, junto de ti, pelo poder do teu nome, e avançar em nome de Jesus para aquilo que tu já os tens chamado a viver nessa terra. Em nome de Jesus, Pai, traga este impacto na terra dos homens, através dessas vidas que estão aqui na frente nesta hora. Encha-os com poder, encha-os com unção, encha com autoridade, que não tenha medo do sofrimento, das tribulações ou das adversidades, mas eles sejam cheios de poder e autoridade que vem de ti, e eles tenham os olhos focados no trono da graça, e possam juntamente conosco subir, regozijando de alegria por ter cumprido o propósito. Ó Deus, traga sobre as nossas vidas essa satisfação. Traga sobre as nossas vidas essa satisfação. Eu cumpri a carreira, eu vivi pela fé. Traga sobre as nossas vidas a ação de estar ansiosos para dizer: vem, Senhor Jesus, estou pronto, cumpri o propósito. Dá-nos esta graça nesta manhã, fortalece isso nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cantemos juntos. Está voltando, e eu e você vamos subir. Ele está voltando, e nós estaremos nessas fileiras dos santos. Nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Os mortos vão ressuscitar primeiro, mas os que estiverem vivos estarão com o Senhor. Nós estaremos lá. Há um memorial escrito, o nosso nome está escrito no livro da vida. Não há nada que nos impeça a viver o chamado de Deus nessa terra. Renove a sua fé, renove as suas forças, deixe o Espírito Santo direcionar mais forte em nome de Jesus. Ele vem te buscar, é um cântico de alegria, é a manifestação do poder de Deus, é a aprovação. Ele te chamou para viver isso, esperança de vida eterna. Glória a Deus. A trombeta está soando.
Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Mais uma vez. É um cântico de alegria. É um cântico de manifestação da graça. É um cântico de manifestação da misericórdia. O Rei dos Reis alcançou. O Rei dos Reis está neste lugar. O Rei dos Reis chamou você e eu pelo nome. O Rei dos Reis está de braços abertos, nos esperando. O Rei dos Reis foi preparar um lugar para nós morarmos com Ele. O Rei dos Reis quer você perto. O Rei dos Reis te deu um chamado. O Rei dos Reis está te investindo de poder e autoridade. O Rei dos Reis está te renovando nessa manhã. O Rei dos Reis está andando em nosso meio nessa manhã. O Rei dos Reis está falando ao nosso coração nessa manhã. Ele está te chamando para perto. Ele está voltando e nós estaremos com Ele. E estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia. O Rei dos Reis está aqui. O Rei dos Reis está no teu coração. O Rei dos Reis estará na tua casa. O Rei dos Reis vai estar acompanhando a sua vida, não apenas hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Faça assim com a mão. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Glória a Deus, um ótimo domingo, uma ótima semana. Glória a Deus, aleluia.